Muito bem, mais uma vez boa noite. Antes de irmos para o nosso tempo com a palavra de Deus, gostaria de reconhecer os visitantes. Tem alguém que nos visita pela primeira vez hoje à noite? Tem alguém que tem nos agraciado com a sua presença? Desse lado tem alguém? Acho que não, é todos de casa. Desse lado de cá, não? Grande bênção ter o povo de Deus na casa de Deus para adorá-lo, honrá-lo. Opa, alguém aqui do lado? Qual é o seu nome? Prazer, seja bem-vinda, fique à vontade, que a palavra do Senhor possa falar ao seu coração esta noite, tá bom? Muito bom. Mais alguém? Ok. Como eu ia dizendo, povo de Deus na casa de Deus para glorificá-lo. E com esse calor foi bom, né? Um tempinho com sorvete depois da escola dominical, um tempinho com... Como é o nome daquilo que nós bebemos? Eu sei que era muito bom, estou tomando desde ontem, mas ainda não sei o nome direito. É o ponche. Uma delícia, né? Muito bom, cheio de fruta. Rapaz, foi muito bom aquilo. Tomei, acho que quase 1 litro ontem, hoje uns 500 ml. Eu segurei porque ia pregar. Uma delícia. Deus abençoe as mãos que fizeram, né? E ontem tivemos um bom tempo também no encontro de casais, também um tempo com jogos de mesa, foi bem legal. E hoje nós estamos aqui, vamos dar seguimento ao nosso tempo como povo de Deus, ouvir a palavra de Deus. Estamos estudando os atributos de Deus já há algum tempo. E hoje nós vamos falar sobre a ira de Deus. Sempre que nós pensamos em Deus, nós gostamos de pensar em Deus como aquele bom velhinho, né? Todo bondoso, generoso, que é só amor e misericórdia. Mas claro, Deus tem todos esses atributos, bondade, generosidade, misericórdia, mas Ele também tem justiça, santidade e o assunto de hoje, o tema de hoje, a ira. Deus também, Ele possui esse atributo, a ira. Assim como nós, pecadores, temos ira, né? E ontem falando sobre a ira, Paulo em Efésios nos ensina ou nos dá um princípio de que devemos irar sem pecar, sem cometer o pecado, irar sem pecar. E nós vimos também que muitas vezes quando nós nos iramos em pecado, nós temos uma tendência a magoar as pessoas ou ficar magoados. Então devemos aprender a como irar e não pecar. Mas Deus, diferente de nós, apesar de Ele também manifestar a ira de Deus nunca magoa ou é injusta. A ira de Deus, porque Ele é santo, justo, como nós vimos na última mensagem, ela sempre é uma ira santa e justa. Deus sempre, Ele quando derrama a sua ira, Ele está fazendo da melhor maneira, da maneira perfeita, porque Ele é santo, justo, e Ele sabe, Ele não é como nós, está limitado com o pecado. Deus, Ele é sem pecado, perfeito. Portanto, hoje à noite eu quero ver com os irmãos o que é a ira de Deus, o significado da ira de Deus, como a ira de Deus ela é derramada, porque ela tem que ser derramada. Por que Deus tem que derramar a sua ira? Nós não queremos saber da ira de Deus, mas a ira de Deus, ela é uma necessidade. Assim como o pai precisa trazer na sua bolsinha, né? A mãe sempre carrega na bolsa a colherzinha de pau, né? Para em algum momento, na criação do seu filho e da sua filha, corrigi-los, muitas vezes mostrando uma ira santa e justa, corrigir, claro, sempre a gente enfatiza no lugar certo, onde Deus ordena, né? No bumbum, com todo o carinho, com todo o amor, mas é necessário que a vara da disciplina entre em ação para tirar a estultícia, né, do coração da criança, para fazer dela uma criança sábia, que teme a Deus e honra os pais. É necessário. A ira de Deus ela é necessária, porque como pecadores, nós precisamos da correção de Deus. A ira de Deus, ela é a justiça de Deus em ação. Você gosta muitas vezes de contemplar uma cena onde alguém está sendo injustiçado, covardemente, às vezes agredido, e sem forças para reagir porque é mais frágil? Você gosta de contemplar isso? Quantos já assistiram um filme onde tem lá o mais fraco, e o mais fraco está lá sendo escorraçado, não tem poder contra o mais forte, ou uma empresa, ou um lutador mais forte, e você passa a torcer para o mais fraco, seja um time, seja um lutador, e quando você vê o mais fraco reagir e vencer, seja por auxílio de alguém, ou por uma coragem a mais que dá nele, um evento que acontece e o jogo vira,
você fica todo empolgado e satisfeito, né? Porque, puxa, o mais fraco está vencendo. A famosa história de Davi e Golias, você gosta disso, você não fica confortável ao ver uma injustiça acontecer. Deus, que é santo, 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 extremamente justo, Ele não pode contemplar o pecado e permanecer sem nenhuma ação, ficar realmente isento, se omitir, permanecer estático. Não, a ira de Deus é necessária por conta da sua santidade, da sua justiça. Ele vai entrar em ação, e a justiça e a ira dele vai ser então necessária e derramada sobre o pecado e o pecador. Nosso texto se encontra, é o texto base, vamos dizer assim. Eu vou tratar o tema da ira de Deus não como uma mensagem, mas como um estudo. Então hoje você não vai ter a exposição de um texto apenas, mas vamos caminhar por vários textos. Alguns eu vou ler direto, se você conseguir chegar lá eu vou dar um tempinho, mas o nosso texto principal é Romanos capítulo 1, verso 18, onde o apóstolo Paulo diz, palavra santa do nosso Deus diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e justiça dos seres humanos, que por meio da injustiça suprimem a verdade. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da injustiça suprimem a verdade. Vamos orar. Pai amado, nós neste momento queremos rogar mais uma vez a sua bênção para o nosso tempo, que a sua palavra fale aos nossos corações, encha, ó Deus, nossa alma de alegria, regozijo, mas também, ó Deus, se for necessário nos corrigir, nos admoestar, que a sua palavra tenha todo o poder em nos corrigir, em nos exortar, e que o nosso coração, ó Deus, se encontre submisso, humilde, pronto para obedecer, se submeter ao seu ensino, ó Deus. Que o teu Santo Espírito fale aos nossos corações por meio dessa palavra. Essa é minha oração, é minha súplica, em nome de Jesus. Amém. A justiça de Deus, aliás, a ira de Deus, ela é necessária, mas, como eu disse, a ira de Deus ela é necessária, mas o que significa a ira de Deus? A ira de Deus significa que Deus detesta de forma absoluta o pecado. Sim, Deus odeia o pecado e qualquer tipo de pecado. Isso acontece porque, como nós vimos na última mensagem, Deus é santo, Ele é justo, perfeitamente santo e justo, e por isso Ele não aprova aquilo que não está em conformidade com o seu caráter moral. Ao ver essa inconformidade, Deus, Ele precisa irar-se, porque Ele é perfeito. Então, diante de tudo aquilo que é pecado, que é injusto, que é mal, Deus se indigna. E a ira é resultado dessa indignação em sua santidade. Então, falar de ira significa falar também da justiça divina. Nós já falamos e vem na sequência a ira de Deus. Sendo justo, Deus recompensa o obediente. Lembra que nós falamos sobre a justiça retributiva? Deus, Ele recompensa o obediente, mas Ele também castiga o desobediente. E dessa forma que a palavra de Deus chama, a Bíblia chama isso de justiça, os teólogos, a teologia vai chamar de justiça retributiva, e a Bíblia chama a ira de Deus como uma manifestação da justiça retributiva. Então, porque Deus é justo e Ele retribui o pecado, a alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte, Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. A alma que pecar, essa morrerá. Essa é a ordem, é assim que Deus trabalha, é assim que Ele se comporta. Então, diante do pecado, Ele tem de trazer uma retribuição justa, e a sua ira é a execução da sua santa justiça. A Bíblia deixa muito claro que o pecado sempre precisa ser punido. Não pense você que talvez ao contemplar o mundo em que nós vivemos, e às vezes nós podemos, no nosso julgamento como caídos e pecadores, na nossa ira desviada e caída, nós falamos, Deus está demorando para julgar, Deus, puxa, por que fulano ainda não foi tratado? Porque Deus ainda não levou, Mas lembra,
A ira de Deus é santa, justa, e Ele é o soberano Senhor que sabe quando deve tratar. Nós vimos também já que Deus ele é longânimo, lembra? Ele é paciente, mas isso não significa que a coisa vai ser sempre levada em banho-maria. Vai chegar um momento, e o momento de Deus, no tempo de Deus, em que na sua justiça Ele vai derramar a sua ira. Podemos achar, Deus é lento, é devagar. Pedro falou sobre isso já, né? O apóstolo Pedro fala, às vezes podemos achar que a justiça de Deus é demorada, mas engana-se aquele que pensa assim, porque Deus em sua longanimidade tem dado tempo, tem sido paciente, mas a justiça dele vai chegar, a ira dele vai ser derramada. Portanto, não há pecado que vai ficar sem a justa punição. A Bíblia é muito clara nisso. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, lá no Éden, eles estavam conscientes da ordem de Deus. Lembra, não é permitido comerem deste fruto. Deus deu uma ordem, Deus deu um comando para aqueles dois, para aquele casal, tanto para Adão quanto para Eva. E no exato momento em que eles comem do fruto, principalmente Adão, quando ele experimenta aquele fruto proibido, eles compreendem, né? Eles sabem que há um resultado, haverá uma recompensa, uma retribuição. Deus disse para eles em Gênesis 2,17: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que comer dela, ou que dela comer, certamente morrerá. Quando eles comem, e nós temos estudado isso na quarta-feira, eles compreendem, né? E eles já, quando Deus vem procurá-los, eles já se escondem, porque eles sabem, o que está para vir não é bom, o que nós vamos receber não é bom. E eles se escondem atrás das árvores ou das moitas, no meio das árvores, e Deus vai até eles. E é mais ou menos isso que nós como pregadores tentamos fazer, ir até o pecador. Nós como, não só pregadores, mas como lemos esta noite, como embaixadores em nome de Cristo, nós devemos ir até os pecadores, não importa a moita que ele está escondido, a árvore, né? Eu lembro que no Pará, tinha um amigo, um missionário que falava, olha, eu não sei porquê, mas os pecadores, assim como Adão e Eva, eles gostam de se esconder nos lugares mais longínquos da terra. Esse missionário, ele tinha que andar às vezes 3 semanas de barco para fazer baldeação de um rio para o outro, atravessar a cachoeira, em época de seca, não podia ser em qualquer momento. Aí ele falava, eu não sei porquê o pecador gosta de se esconder tanto, mas é por causa do pecado. O pecado faz você fugir, se esconder de Deus, ou pelo menos tentar, porque na verdade é só uma tentativa que vai ser frustrada, porque não podemos nos esconder de Deus. Ninguém pode fugir da face daquele que contempla tudo e todos, que sonda o nosso coração, que conhece a nossa alma. Mas o pecado faz isso. E por causa do pecado, Adão e Eva, eles compreenderam que algo estava por vir. E a consequência veio. Bastou um pecado, uma desobediência, e Deus, em sua justiça, o que Deus faz com aquele casal? Deus, ele já imediatamente pune o pecado deles. Como ele havia dito, certamente morrerás. Então a morte entrou na raça humana, na humanidade, por meio do pecado de Adão, o nosso representante federal. Representando-nos, ele caiu, e toda a humanidade caiu em pecado. E por isso, a consequência veio para Adão e para todos que vieram depois dele. O salário do pecado é a morte. E quando a palavra de Deus diz morte aqui, não é só uma morte física. A morte física, a essa que é tão difícil de lidar, é algo tão sofrido para o ser humano, porque não fomos criados para morrer. Fomos feitos para viver eternamente para a glória de Deus, mas a morte interrompeu isso. E a morte é um inimigo terrível para nós pecadores. Nós não sabemos lidar, é sofrido. Mas a palavra de Deus se cumpriu, e diante da desobediência, a morte começou a reinar. E também a morte espiritual, que é este afastamento de Deus. Mortos nos nossos delitos e pecados, nós queremos fazer aquilo que desagrada a Deus e não o que agrada a Deus. Nós, como lá em Romanos nós lemos, nos pervertemos, nós suprimimos a verdade pela maldade. E a ideia ali que Paulo coloca em Romanos 1,18 é que nós tapamos
como se tapássemos os ouvidos. Ou não sei se você já teve a experiência de pegar um refrigerante, talvez não está com tanto gás, tirar a tampa e pôr a mão ali, ficar balançando e suprimir a pressão e aquele refrigerante que em algum momento, se você ficar sacudindo, ele vai explodir. É isso que o ser humano faz com a verdade de Deus. Ele sabe que Deus existe, ele sabe que Deus está lá, que Ele é o Criador, mas no nosso pecado nós tapamos essas verdades, como se tapássemos o ouvido, tentando falar: não, eu é que mando, eu é que sou o Senhor, eu é quem decido, eu é quem escrevo a minha história. É até bonito isso, mas mentiras, são formas que nós buscamos de ignorar, de dar as costas para Deus. Nos tornamos inimigos de Deus. Por isso a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte, porque o pecado nos separa de Deus, nos colocou em pé de guerra. E você tem visto como a guerra é terrível, mas nada se compara à guerra entre o seu coração pecaminoso contra um Deus santo, justo e que se ira contra o pecado. Se você olha para a guerra e o que você tem assistido, porque muitas vezes nós tínhamos um conhecimento de guerra por leitura, por ouvir falar, mas agora com a tecnologia a gente vê cada coisa, né? E você fica ali abismado e fala: como o ser humano pode ser tão mau? Por que guerra? Por causa do pecado que habita no meu coração e no seu. E a guerra espiritual não se compara, é muito pior, porque a morte espiritual, a palavra de Deus diz: o castigo para aquele que continua no seu pecado, separado de Deus, caminhando como você quer e não como Deus quer, é um castigo terrível. Enfrentar a ira de Deus, quando Ele executar a justa punição sobre esses que se mantêm rebeldes contra o Filho dele, vai ser algo terrível, muito pior do que qualquer ataque de uma nação contra outra, porque vai ser o Deus perfeito, santo, justo, todo-poderoso e soberano que vai estar se arremetendo, vindo contra você. Não vai ter como escapar. Portanto, o problema do pecado é algo terrível. Ele nos colocou como inimigos do Criador. E um dia, por causa da justiça desse Criador e em sua soberania, Ele vai precisar derramar a sua ira, punir o seu pecado, punir o pecado humano, porque Ele é santo e justo. Vemos que a ira de Deus, ela é muito claramente apresentada na Escritura, e nós temos na palavra de Deus vários textos falando, mostrando para nós como a ira de Deus, ela é ativa. Muitas vezes a gente pode pensar: hoje não acontece nada, Deus não está agindo. Está agindo. Ele não só agia no Antigo Testamento, mas age no Novo Testamento. E temos várias referências, eu quero ler algumas com os irmãos, mas o Antigo Testamento, na palavra de Deus, a ira de Deus, muitas vezes os autores, os profetas usaram termos que em nosso vocabulário, em nossas traduções, foram trazidos como cólera, furor, ódio, ira. Você está lendo lá no Antigo Testamento, muitas vezes você vai ver essas palavras, e todas essas palavras têm a mesma ideia: transmitir a ideia de ira de Deus, o resultado da sua santa justiça sobre todo e qualquer pecado, injustiça. Além disso, a ira de Deus muitas vezes é descrita em conexão com a ideia de se inflamar, flamejar. A ira de Deus é como um fogo que se acende por causa do pecado. Em Deuteronômio, capítulo 32, verso 22, a palavra de Deus diz que porque um fogo se acendeu no meu furor, e queimará até o mais profundo do inferno, consumirá a terra e as suas colheitas, e incendiará os fundamentos dos montes. No Salmo 21, verso 9, tu farás como uma fornalha ardente, quando te manifestares. O Senhor, na sua indignação, na sua ira, os consumirá, o fogo os devorará. Portanto, é muito claro a ação de Deus por meio da sua ira, como resultado da sua santa justiça. No Antigo Testamento encontramos muitas descrições da ira de Deus, como sendo inflamada em resposta aos pecados do povo de Israel.
Você sabe bem a história de Israel, já ouviu com certeza alguma ocasião em que o povo tinha acabado de ver a bênção, recebido a bênção de Deus, Deus tinha tratado eles com muita misericórdia, feito um grande livramento, mas saindo dali logo eles deixavam Deus, com o seu coração endurecido, com sua mente rebelde, com a dura cerviz, a cabeça dura, eles se distanciavam do compromisso que eles tinham com Deus, e logo Deus então se irava contra eles. E são muitas as referências, eu quero ler algumas, mas em Êxodo capítulo 32, versos de 9 a 10, o Senhor diz assim para Moisés: o Senhor disse ainda a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo teimoso. Agora, pois, deixe-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma. E de você farei uma grande nação. O povo de Israel era tão rebelde, Deus havia preservado eles, escolhido eles, lembra? Abraão, Isaac, Jacó, toda a história, como Deus foi cuidando, preservando aquele povo frágil, pequeno. Foram para o Egito, ficaram escravos, Deus libertou eles da mão de Faraó, uma grande multidão, e aqui Deus está dando a lei para eles, mas o povo, sem Moisés lá, logo prevaricaram, caíram em idolatria terrível, adorando, se prostituindo aos deuses, diante dos deuses. Deus então falou: olha Moisés, eu não aguento mais esse povo, eu vou consumir eles, deixe que eu caia sobre eles, mas de você eu faço uma nação nova. Então eles estiveram na beirinha de serem consumidos pela ira de Deus. Deus, no Antigo Testamento, agia em todo o tempo, manifestava a sua justiça por meio da sua ira, mesmo no meio do seu povo. Nós podemos ver a ira de Deus também contra nações pagãs. Nós vamos ver Deus em muitos momentos tratando com as nações que não o serviam. Quando você tem Josué e o povo de Israel indo para Canaã, ele vai exterminar literalmente aquelas nações que se mantinham no pecado, que se mantinham longe de Deus e longe da adoração a Ele. Alguns no meio do caminho entenderam: olha, esse nosso Deus é o errado, nós precisamos servir o Deus de Israel. Lembra da história de Raabe? A família e ela entenderam isso e Deus abençoou, Deus salvou eles. Mas a maioria daquele tempo, daquelas cidades, foram destruídas uma após outra por meio da espada, que era o povo de Israel. Deus usou Israel para derramar a sua ira sobre essas nações ímpias, pagãs. No Novo Testamento, a ira de Deus também é bem presente. É tão presente que o próprio Filho de Deus, ele deixou isso muito claro. Ele pediu para que os pecadores se arrependessem e fugissem da ira. Sempre, a pregação de Cristo é: arrependam-se, arrependam-se, deixem o pecado, fujam do castigo da ira. Em João 3,36, João escreve: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. E é interessante notarmos que ele diz: permanece, porque a partir do momento em que nós nascemos em pecado. Talvez você nunca pensou nisso, mas você foi concebido em pecado, contaminado terrivelmente, da cabeça aos pés, mesmo sendo um bebezinho, rosinha, ou sei lá, moreninho, bonitinho, formoso. Mesmo nesse estágio da sua vida, você já era um pecador completo, perfeitamente um pecador, terrivelmente um pecador. E você já pairava sobre a sua cabeça a ira de Deus. E você pensa: poxa, mas um bebê, pastor? Seres humanos caídos, contaminados pelo pecado. É isso que o pecado fez conosco. Aquele que permanece rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A ira de Deus já está sobre a sua cabeça, se você ainda não creu, não se arrependeu do seu pecado. Pecado esse cujo qual você nasce com ele. Você herdou de Adão, assim como todos aqui neste salão, pecadores caídos. E se nos mantemos rebeldes, mantemos a dura serviço contra o Filho de Deus,
a ira de Deus permanecerá eternamente. A Bíblia diz que, embora a ira de Deus já agora se manifesta através dos juízos que Ele impõe sobre nós pecadores, muito do que nós vemos no nosso dia, do que provamos, é resultado da ira santa de Deus. Os sofrimentos que levamos, que carregamos, nós podemos pensar, mas eu não mereço. Merece sim, infelizmente merece, porque você é um pecador, é uma pecadora. Você não merece nada de bom, nós não merecemos nada de bom, porque somos caídos nos nossos delitos e pecados, somos tão corrompidos pelo pecado que a nossa respiração, ela é pecaminosa. Quer uma prova do seu pecado? Talvez até inconsciente. Se você nasce, cresce, vive neste mundo, muito do que você fez neste mundo foi o quê? Consumir o que o Criador deixou pronto aqui. Você não trouxe nada, você não contribui em nada, pelo contrário, você prejudica. E nós temos uma crise ecológica, que tanto estava sendo debatido, vamos melhorar isso, combustível, o plástico, não sei o que, uma crise ecológica, o clima, sofremos com as mudanças radicais. Agora com a guerra, parece que tudo vai retroceder um pouquinho, A preocupação humana em se precaver para poder viver mais e melhor. Mas por que isso acontece? Por causa do pecado. Você não contribui positivamente, você consome. E quando você você não vai deixar nada, você vai ter consumido e deixado, na verdade, sujeira para trás. Essa é a realidade do pecado. Por mais que nos esforçamos, vamos deixar prejuízo para quem ficar. A verdade é esta. Talvez você não goste de ouvir isso, mas essa é a realidade do pecado em ação em cada um de nós. E por causa disso, Deus, Ele derrama a sua ira sobre nós. A Bíblia diz que Deus manifesta a ira dele através dos seus juízos. Quando Deus revela a sua ira plenamente em todo o seu poder, na verdade, quando Ele revelar a sua ira plena, total, haverá um dia, a Bíblia diz, que Ele vai não vir com filtros, mas Ele vai vir com tudo o que Ele tem e que Ele pode. Toda a sua ira vai ser derramada no grande dia do Senhor. A palavra de Deus diz que nesse dia o sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Então, como preparação para aquele terrível dia, o sol vai virar trevas e a lua em sangue. E então Deus, na sua ira, vai vir julgar grandes e pequenos, não importa, vai julgar com a sua justa e santa ira. Romanos 2:5 nos diz: mas por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira, o dia da revelação do justo juízo de Deus. Mesmo sabendo de tudo isso, que somos pecadores, mesmo você tendo essa consciência do seu pecado, percebendo isso no dia a dia, ainda assim, a tendência humana é se manter rebelde contra o Filho. Como Paulo diz aqui em Romanos, sendo teimoso, impenitente e acumulando ira contra si mesmo para aquele grande dia, o dia em que esse santo, perfeito e soberano Deus vai se arremeter com todo o seu poder e com toda a sua justiça, no furor da sua ira, para consumir todo e qualquer pecador que se mantém rebelde contra o Filho. Claro que isso nos deixa apavorados, ou deve nos apavorar. Mesmo vocês crianças, que talvez falam, isso não é comigo. Vocês crianças, como pecadoras que são, se manterem ou continuarem caminhando em rebeldia contra o Senhor, contra o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, vocês vão ter que encarar esse terrível inimigo, o pior de todos os inimigos, o Deus santo e justo, no furor da sua ira. Vocês adultos, idosos, ninguém vai escapar deste grande dia. Isso deve nos deixar apavorados.
Imagina ter que enfrentar uma luta onde o inimigo é muito mais poderoso, é muito mais forte, é invencível, intransponível. No dia do Senhor, é isso que vai acontecer, pecador. Seja você grande ou pequeno, adulto ou criança, você vai ficar diante desse Deus santo, justo e cheio de ira. Que dia terrível! O dia em que a ira de Deus vai cair sobre sua cabeça. Mas calma, não para aqui, né? Se acabasse aqui, calma. Espere, há uma esperança, há uma esperança. A palavra de Deus, a Bíblia, nos traz uma maravilhosa notícia, uma boa notícia. Ela diz que Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele pode nos livrar da ira vindoura. Paulo, ao escrever aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, capítulo 1, versos 9 e 10, ele faz um elogio para esses irmãos e depois ele diz o seguinte, eu vou ler todo o texto para os irmãos pegar, ele diz, porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada por meio de vocês e como, a igreja dos Tessalonicenses, os irmãos daquela igreja, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Paulo chegou pregando em Tessalônica, esses irmãos entenderam que precisavam se arrepender, precisavam se converter da idolatria, deixaram os ídolos e se voltaram para o Deus vivo e verdadeiro, esse Deus que na sua ira vai fazer a justiça, vai retribuir o pecado de todo pecador naquele dia, terrível dia do Senhor. Então eles se converteram e os que estavam assistindo aquela conversão, vendo aquela mudança de vida, testificavam disso. E Paulo continua, e para aguardar, eles converteram para o Senhor, para aguardar dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. A palavra de Deus, ela traz essa maravilhosa notícia para nós. Em nossa fraqueza, pecaminosidade, criança ou adulto, não importa, nós não temos como encarar Deus. Nós, como Adão e Eva, nós vamos fugir e se esconder. Essa é a nossa, vamos entrar em desespero. E se você, ao pensar nesse cenário, nesse grande dia, está desesperado, a boa notícia é que em Cristo você pode se refugiar. A verdade é que somente em Cristo você pode se refugiar, pode estar poupado, protegido da ira desse Deus santo e justo. Esse grande dia da ira está para chegar, o mundo mostra isso para nós, a palavra de Deus diz, quando ele estiver próximo de voltar, vocês vão ouvir falar de guerras e rumores de guerras, mas não é o fim, é apenas uma proximidade. Assim como quando nós olhamos para a agricultura, nós vemos ali as plantas prontas para dar o seu fruto, pronto para a colheita, nós temos sinais. Olha, o sinal do grande dia, os sinais do dia em que eu vou chegar para derramar a minha ira, eles vão se apresentar e vocês vão ter uma noção, mas Deus não deu a data para que você se apresse em se precaver, em se preparar. E a maneira de se preparar é em Cristo, é crer no seu Filho, entender que você é um pecador, pecadora, seja grande ou pequeno, criança ou adulto, você precisa estar em Cristo, somente em Cristo. Talvez você está aqui e pense, mas eu sou uma boa pessoa. Talvez você está tecendo uma rede, uma teia, e falando, não, quando o juízo de Deus estiver para cair, essa teia que eu produzi, já viu a aranha? A aranha faz uma teia, Se você olhar um pouquinho, às vezes num jardim qualquer ou em casa, nos cantinhos da casa, elas gostam de estar ali na nossa casa, você vai ver sempre um cantinho que a teia está lá, para ela pegar um mosquitinho. E é mais ou menos o que nós tentamos fazer quando nós pensamos, não, quando a ira de Deus estiver para ser derramada, eu vou ter uma teia que vai me proteger da ira de Deus, ela não vai cair sobre a minha cabeça, porque eu tenho o meu escudo, as minhas boas obras.
Eu sou alguém generoso, eu sou alguém bondoso, eu nunca matei, eu nunca roubei. Eu dou esmola agora, tem tanta oportunidade, eu tenho ajudado. Saiba disto. É a mesma coisa. Você já varreu uma teia de aranha? Você foi lá na sua casa e já passou a mão, né, para tirar? Ela protege alguma coisa? Quando você tenta ou pensa que vai se proteger da ira de Deus com as suas obras, com aquilo que você acha que pode fazer de bom, é como se você estivesse tentando se proteger com uma frágil teia de aranha. A mão de Deus vai irromper sobre a sua cabeça, e as suas obras, as boas obras que você acha que tem, não vão te proteger naquele dia. É por isso que a Escritura clama, te chama a se arrepender dos seus pecados. Romanos 2:4, Paulo diz: ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e paciência de Deus, ignorando a bondade de Deus, que é essa bondade que te leva ao arrependimento? Deus tem sido generoso e bondoso até aqui. Ele tem te dado mais um dia onde você pode pensar: puxa, eu não estou preparado de fato. Se a ira de Deus vier agora, eu nem teia de aranha eu tenho, porque de fato eu reconheço que eu não tenho boas obras. Mas você ainda não se arrependeu, não creu. Se coloque na presença de Cristo agora. Creia, porque Ele tem sido bondoso e paciente, e tem te dado a oportunidade para que você se arrependa. Pedro, ao escrever a sua segunda carta, capítulo 3, versos 9 e 10, ele diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada, pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá, e virá como? Como um ladrão. Naquele dia, os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Deus está para derramar a sua ira. O Senhor está para voltar e julgar todo e qualquer pecado. E isso inclui o seu pecado. Mas Ele diz: é como um ladrão. O ladrão não avisa o dia que vai te roubar. Ele vem sorrateiramente, de repente, quando você menos espera. Não fique aguardando, não fique esperando, porque amanhã pode ser muito tarde. Já dizia o hino, né? Amanhã pode ser muito tarde. Você acha que tem o controle da sua vida agora, mas basta uma simples mudança no clima, e nós já sofremos. Um vírus, né, minúsculo, já nos coloca em crise, já nos tira a vida. Somos frágeis e você não tem controle. Portanto, Deus tem te chamado ao arrependimento por meio da sua palavra. Reconheça o seu pecado, entenda que o dia da ira se aproxima, e o justo juiz vem com a sua toga, com a sua roupa santa, e ele vem caminhando no tribunal. Ele está se aproximando de você. Você está preparado para esse dia? O dia em que ele vai derramar a ira dele? Esse dia, nós podemos pensar: puxa, que dia terrível, por que tem que acontecer isso? Porque Deus é justo, e por isso Ele precisa punir todo e qualquer pecado. Nenhum pecado ficará impune. Deus não toma o culpado por inocente. É isso que a palavra de Deus diz. Ele pune todo o pecado, porque Ele é santo, justo. Ele não contempla a injustiça e fica passivo, Ele age. Por ser reto em seus juízos, Deus não poupa o ímpio e não faz acepção de pessoas. Mas a ira de Deus é um claro ensino bíblico, em que as pessoas, muitas vezes, você talvez tenha até dificuldade de assimilar, mas a sua dificuldade de entender não significa que ela não está para descer sobre você. Deus está vindo, e porque Ele é santo, justo e não tem o pecado como algo agradável, é algo terrível, asqueroso, Ele vai punir o seu pecado. Muitas pessoas imaginam que, na realidade, Deus não pode ficar irado. Deus é sempre aquele bom velhinho, né, que nós falamos no começo. Ao mesmo tempo que Ele é generoso, plenamente amoroso, misericordioso. E ao pensar na ira de Deus, no furor de Deus, isso para algumas pessoas é inconcebível, é incompatível.
Mas quando você estuda a palavra de Deus, tanto o Novo como o Velho Testamento, você vê que não há qualquer incompatibilidade nisso. Há um casamento perfeito entre o amor de Deus e a sua santa justiça e a sua ira. Deus, Ele é perfeito e em seus atributos Ele age perfeitamente, mesmo quando Ele está derramando a sua ira, porque Ele está condenando tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é pecado. Deus, ao demonstrar a sua ira, Ele está sendo justo. Mas como eu disse, Ele preparou um caminho por meio do seu amor, no Filho do seu amor, como as Escrituras dizem. Jesus Cristo é o único caminho, é o único meio para que você possa fugir ou estar protegido da ira de Deus. Em seu amor, em sua misericórdia, Ele manifestou em Cristo Jesus a sua ira. Cristo, a palavra de Deus diz que Ele bebeu o cálice da ira de Deus. E ali em todo aquele sofrer, logo logo estaremos celebrando a Páscoa, lembrando do sofrimento de Cristo. Todo aquele sofrimento, desde a sua humilhação, ao nascer neste mundo, em uma manjedoura, Jesus Cristo, Ele estava ali recebendo a ira de Deus no lugar do pecador, no seu lugar. Este ato puro de amor é um ato de pura justiça também. Pois o Filho de Deus recebeu em si, ou sobre si, a ira da justiça de Deus, em lugar dos que foram por Ele redimidos. Então, nesse sentido, o próprio amor de Deus é também expresso na manifestação da sua ira. Em Romanos, capítulo 3, verso 25, o apóstolo Paulo diz: a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter Ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Quando Ele diz que Ele deixou os pecados anteriormente cometidos, na sua tolerância, impunes. Lembra quando o povo de Israel ia até o templo e sacrificava uma ovelhinha, um cordeirinho? Aqueles pecados, o povo estava entendendo, nós não podemos cumprir a sua lei, e por isso pela fé nós entregamos esse sacrifício, sabendo que o Senhor teria, não entendendo perfeitamente, porque eles não tinham essa visão da vinda de Cristo, mas ao obedecer Deus por fé, eles estavam baseando nessa promessa de Deus, que em um dia viria o Cordeiro, que tiraria o pecado do mundo. Mas eles não eram salvos pelas obras, mas pela fé no sacrifício. E em Hebreus, o escritor vai dizer que os sangues de touros e de bodes e de cabritos não podiam cobrir a ofensa que o nosso pecado era para Deus, mas ele meio que acobertava. Mas quando Cristo veio e a justiça de Deus se manifestou, todo aquele pecado anterior e o pecado presente e o pecado futuro nosso, uma vez que você tem fé em Cristo somente, Ele é perdoado. E a ira de Deus, ela é pacificada. A palavra propiciação quer dizer que Deus em sua ira ficou satisfeito com a obra de Cristo. Portanto, a salvação para nos refugiar da ira vindoura, a ira de Deus, só existe um lugar, só existe um que pode te dar essa proteção: Cristo em sua cruz. Você precisa vir a Ele. Se você ainda não creu em Cristo, você precisa se agarrar a Ele. É este o ato puro de amor, mas também um ato de ira, Deus derramando o sangue do seu próprio Filho. Isaías diz que ao Senhor agradou moê-lo, porque foi no sangue do Filho dele, no sacrifício do próprio Filho, que Ele abriu um caminho para nós, pecadores caídos, inimigos, rebeldes, pudéssemos caminhar rumo à paz com Ele, à reconciliação, somente por meio de Cristo. Para nós
A cruz de Cristo é algo precioso. Uma vez que você entendeu isso, você rejubila. Por isso que na ceia do Senhor, não é raro, é comum ver cristãos, irmãos e irmãs que choram, que entendem o que foi feito na cruz do Calvário, porque toda aquela ira, todo aquele sofrimento era para ser meu, era para ser seu, mas Cristo assumiu o nosso lugar. E quando nós lembramos na ceia, não podemos ficar ali, olha, vamos só mais uma vez a ceia, de novo a ceia. Se você é um desses que passa, ou que não se importa com a ceia, você deve lembrar, todo aquele sofrimento foi por causa do seu pecado. E se fosse colocar você lá, terrivelmente, pagaria o preço, sofreria, mas Cristo assumiu o seu lugar. E por isso devemos ser gratos, devemos sim ir às lágrimas de alegria, porque sabendo quem somos, sabendo quem você é, o quão pecador, caído, seus pensamentos podres, imundos, o seu ódio, a sua ira injusta, ainda assim, com essa condição, Deus, em Cristo, quis te salvar, assumiu o seu lugar. Ao pensar nisso, você deve ser grato, e por isso muitos choram, cantam em lágrimas, e deve ser assim, que é o mínimo que podemos fazer por gratidão àquele que pagou o alto preço, o preço que nos tirou do alvo. Nós estávamos no alvo de Deus, Ele estava para vir sobre nós, mas em Cristo, esse alvo foi apagado da nossa cabeça. Deus não vai vir com a espada dEle, com a ira dEle sobre você, se você está em Cristo. A ira de Deus vai ser algo terrível naquele grande dia. Para nós, os cristãos, os que creem, a ira de Deus, ela é um motivo de louvor e gratidão, porque ao olharmos para o nosso passado, a palavra de Deus diz que nós éramos filhos da ira. Paulo, quando escreve aos Efésios, capítulo 2, verso 3, ele diz: entre eles também nós andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Isso significa que o que nós íamos receber era a espada da ira de Deus sobre nós. Mas pela graça de Deus, a ira que deveria recair sobre nós, caiu sobre Cristo, como acabei de explicar. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter Ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Eu não estou lendo de novo porque eu errei, eu fiz de propósito, porque é isso que nós devemos gravar em nosso coração. Tendo sido justificados gratuitamente, por graça, não é por mérito, não é por sua oração, porque você buscou, foi pela graça de Deus. Você era um filho da ira, uma filha que caminhava debaixo da ira de Deus, mas Deus em Cristo apagou o alvo, te poupou. Ele é aquele que é justo e o justificador. Não tem nada seu e nada meu na salvação. Você não pode em nenhum momento contribuir para a salvação, porque Deus é que é o justo e o justificador daquele que tem fé em Cristo Jesus. A fé que veio do Santo Espírito de Deus, por meio da palavra pregada a nós, que nasceu em nosso coração por graça. Por causa disso, nós temos essa tão grande esperança, que vamos escapar. A ira de Deus não vai nos pegar naquele terrível dia. Se você está aqui e não tem essa certeza, meu amigo, minha amiga, creia em Jesus Cristo. Somente pela graça de Cristo, pela fé em Cristo, você pode desfrutar dessa certeza e pode olhar para a ira de Deus como um motivo de louvor e de graça. Não só porque Ele te poupou, mas porque naquele dia toda perversidade, maldade e injustiça vai ser cobrada. Nada que você talvez olhe hoje e fale, Deus está demorando. Naquele dia, o que talvez você ache que está demorando para ser cobrado hoje,
vai ser ajustado, vai ser o grande acerto de contas. Então nós, como crentes em Cristo, salvos por Jesus Cristo, olhamos para aquele grande dia em que o justo juiz vai estabelecer a santa justiça por meio da sua ira. Ele vai punir e vai retribuir a todos aqueles que continuam, que cavalgam na maldade, na perversidade, que olham para trás e acham: olha, ninguém me pegou, eu estou poupado, estou livre, faço o que eu quero. Nesse dia eles vão ter que encarar a ira de Deus. E nós olhamos para aquele grande dia com a esperança de que Deus vai estabelecer a sua santa justiça, a igualdade, a paz. Deus não pode fazer vista grossa para o mal, porque Ele é santo e justo. Então, que motivo nós teríamos para acreditar que Ele é um Deus santo e soberano se Ele faz vista grossa, se Ele não punisse o pecado em algum momento? Por isso, a ira de Deus é um motivo de louvor e gratidão, porque nesse dia Ele tem dito que vai estabelecer a sua justiça por meio de retribuir a todo o mal, a todo o pecado com a sua ira. Já aqueles que não creram, os incrédulos, deveriam enxergar essa doutrina bíblica da ira de Deus como uma graciosa advertência. Talvez você falar: o pastor quer me intimidar. Não. É uma atitude de amor e de graça de Deus e da palavra de Deus e do povo de Deus, te alertar sobre esse terrível dia que está para chegar para você. Você deve olhar para a ira de Deus como a doutrina da ira de Deus como uma graça sobre sua cabeça hoje. Você tem tempo de se arrepender, de deixar o seu pecado e se apegar a Cristo, porque ainda não chegou o dia. Não sabemos, pode ser em qualquer momento, um piscar de olhos, a Bíblia diz. Mas até agora Ele tem deixado você respirar, caminhar, trabalhar, tem sido paciente. Mas não brinque, não deixe isso para depois. Ouça o que a Escritura diz. O dia da ira está chegando. Creia em Cristo, venha a Ele sem reservas, coloque-se de mãos vazias diante dEle, sem obras, sem ações que você talvez acha que tem. Não, como nós já lemos, você só pode obter o perdão, a justiça, a proteção de Cristo, se você vier até Ele por fé. Fé somente nele. Ele pode te livrar da ira vindoura. Se nesta noite, meu amigo, minha amiga, você tem compreendido, você percebe que o seu caminho tem sido um caminho o destino é encarar o santo e justo juiz, o Criador soberano, que vem para derramar a sua justiça, estabelecer o que é justo. Ao olhar para a sua vida, para a sua condição, você se percebe em pecado, miserável, caído. Se arrependa, creia. Talvez, se você não tenha percebido isso ainda, saiba que mesmo que você não perceba isso, você é um pecador caído, você foi concebido em pecado, e você precisa ajustar a sua vida. E a única maneira de ajustar a sua vida é em Cristo. Você não vai conseguir alguém neste mundo que vai consertar a sua alma. Nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum trabalho, nenhum propósito. Somente Cristo está para a nossa maior necessidade. Se você ainda não creu, creia nele, venha até ele. E como igreja, nós podemos olhar, ou devemos olhar para a ira de Deus como um incentivo para pregarmos o Evangelho. A ira de Deus, claro, nós já fomos poupados porque cremos em Cristo. Se você descansa em Cristo, amém. Mas lembre-se, você é um embaixador que está aqui. Você foi poupado não para ficar só no bem bom, mas você foi poupado para ser um emissário, alguém que vai anunciar a boa nova. Avise as pessoas, eles estão para enfrentar um dia terrível. Eles vão ter que encarar o Criador em sua ira inflamada. E a única maneira de estar preparada para aquele dia é em Cristo. Cristo Jesus, que nos livra da ira vindoura. Vamos orar. Pai amado, obrigado por sua palavra, obrigado por tudo que foi feito aqui nesta noite, neste dia. Senhor, nós somos frágeis, falhos, e nós tememos e trememos ao ouvir a respeito desse grande dia, o dia em que o Senhor vai derramar a sua ira, vai fazer a retribuição devida
a todos os pecados dos homens, que hoje talvez se enganam achando que não vai chegar, mas a palavra afirma categoricamente, definitivamente, o dia do Senhor está para chegar. E ai daqueles que ainda não se refugiaram em Ti. Tem misericórdia, ó Pai. Como igreja que já creu, que já teme, estamos, ó Deus, nessa jornada, aguardando esse grande dia, porque esse dia vai ser uma grande glória para nós. Mas nos ajuda, Senhor, enquanto estamos aqui neste corpo, assim como o apóstolo Paulo, não nos deixa perder o alvo, o foco. A nossa missão, ó Pai, é anunciar essa mensagem tão maravilhosa, que há uma esperança para todo o que crê. Nos ajuda, Senhor, a cingir os nossos lombos, a arregaçar as mangas, Senhor, a sair do comodismo, da passividade, e anunciar a plenos pulmões essa mensagem tão maravilhosa, mensagem a qual já experimentamos. Estamos livres, poupados, esperamos um céu de glória, mas enquanto esse céu de glória não chega, nos ajuda, Senhor, a batalhar, a transpirar, para que outros que ainda não chegaram, não desfrutam dessa visão, possam crer. Nos dá, ó Deus, mais dessa preocupação, mais desse desejo. Constrange-nos, ó Pai, a cada dia. Essa é a minha oração, é a minha súplica em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar um hino.